Hoje acontece mais uma audiência pública do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. Entre os convidados estão o secretário extraordinário da Reforma no Ministério da Fazenda, Bernard Api. A repórter Yasmin Costa tem mais detalhes. Yasmin, quais são os assuntos debatidos? Vou só trazer duas informações para antecipar aí tudo que você vai nos trazer. Ontem, aqui no debate sobre este assunto, 2 parlamentares que estão nesse grupo de trabalho já disseram, pelo menos é a informação que temos, que não se debate a possibilidade de redução de impostos. Ontem, inclusive, Bernard Api também já falou nesse assunto. Não está se falando sobre reduzir, é simplificação e redistribuição desses impostos. Bem-vinda, Yasmin, mais uma vez. Obrigada mais uma vez, boa tarde mais uma vez para você, Piotr, para todo mundo que está com a gente. Pois é, o que está sendo debatido ali, eles têm, vamos dizer assim, o grupo de trabalho tem como base 2 propostas de emenda à Constituição que tratam dessa questão da reforma tributária, que é a PEC 45 e também a PEC 111, uma de autoria do deputado Baleia Rossi e a outra do senador Davi Alcolumbre, e elas serão a base para esse processo envolvendo todo o texto aí que eles vão trazer para uma possível reforma tributária. E é como você disse, eles tratam da simplificação dos tributos. Uma dessas propostas, inclusive, tenta dar uma reduzida ali, vamos dizer, uma enxugada na quantidade de tributos que são pagos pelas pessoas ali no custo. E aí essa é a ideia. Hoje, o grupo de trabalho teve uma reunião cedo, reunião para acertar como vai ficar a agenda já da semana que vem. Eles já têm pelo menos 16 pessoas que vão vir aqui ao Congresso para prestar esclarecimentos, trazer contribuições, especialistas, entidades do setor privado, entidades do setor público e especialistas nessa área envolvendo a reforma tributária, justamente para tentar construir um texto de consenso. Vale lembrar, não há ainda um texto final. O próprio relator dessa proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro, ele disse há pouco, depois que eles terminaram essa reunião, que ainda não há um texto e que ele vai ser construído a muitas mãos. Nesse momento, eles estão ali numa reunião, numa audiência pública, melhor dizendo, onde está presente o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, que trata dessa questão da reforma tributária, como você disse, Bernard Api, que veio trazer também contribuições para esse debate, além do deputado federal Baleia Rossi, que é o autor da PEC 45 e que também trata dessa questão da reforma tributária. Eles estão ali apresentando argumentos, por que é necessário uma reforma tributária, e estão ali apresentando esses argumentos. O deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator dessa PEC, mais cedo, como eu disse, ele apresentou algumas informações sobre o grupo de trabalho e ele também disse um ponto que é um ponto ainda que há divergência. Muito se fala que não há um texto porque não há consenso dentro do próprio grupo de trabalho e até entre integrantes do governo federal. Mas o deputado Aguinaldo Ribeiro já diz ao contrário. Ele diz que não há uma discrepância ali, vamos dizer, há consenso sim. E ele disse que se houver qualquer tipo de desgaste, qualquer tipo de divergência, essa divergência vai ser sanada com o voto aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Inclusive, Piotr, a gente separou um trechinho desse momento da fala do deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária aqui na Câmara. Vamos ouvir. Não existe discordância porque todos concordam que o sistema tributário deve ser modificado. Então, o que existe é muita especulação acerca do que ainda não existe, que é o texto. Esse momento é o de diálogo, de ouvir os setores produtivos, ouvir a sociedade civil, de ouvir os entes federados para aí, a partir daquilo que já foi discutido aqui na Câmara e no Senado, nós construímos um texto de reforma tributária que representa o que todo brasileiro quer, ter um sistema simples, efetivo, transparente e justo. Pois é, Piotr, a gente vê aí, não temos um texto ainda para tratar da reforma tributária. Ontem trouxe essa informação aqui na programação da Jovem Pan. A possibilidade já está sendo levantada de colocar dentro da reforma tributária a questão da desoneração da folha de pagamentos. É uma especulação, segundo o próprio relator da proposta aqui, deputado Aguinaldo Ribeiro, mas o assunto aí segue se desenrolando. A gente vai ter aí essas semanas de grupos de trabalho, mesas de debate, e vale
vale lembrar também um assunto importante e que não tem acordo e que o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse. O governo federal, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não tem maioria, não tem apoio aqui dentro do Congresso Nacional para conseguir votar nenhuma medida, e isso inclui essa reforma tributária. A gente segue acompanhando.